Então vamos abrir o livro de Lucas, capítulo 24, verso 1 em diante. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Situa aí na palavra. Passa o tempo, passa a história, mas a palavra permanece. Passa o tempo, passa a história, mas a palavra permanece. Situa. Jesus havia sido crucificado, havia sido colocado no túmulo, havia ressuscitado, e elas correram ali no domingo, achando que ele estaria ali. Acredito que no coração, a esperança de não encontrá-lo, mas as vistas do que estava acontecendo, o temor, o medo, a vida natural, né, gente? A gente é gente de carne e osso. Se alguém beliscar, a gente dói. A gente crê que vai sarar, mas dói. A doença entristece, sim. A gente crê que vai curar, mas a gente fica triste. A decepção acontece, o coração da gente fica lá para baixo, embora a gente acredite, porque a gente é gente. E graças a Deus por isso. Para ser robô, não teríamos sido criados por Deus. Então aqui elas estavam, eu acredito, que elas iam para fazer isso, mas lá no fundo do coração, quando lembrava, dizia, mas ele falou que ia ressuscitar. Mas eu tenho até medo de falar para meu irmão, mas aqui dentro. E aí então, elas chegaram, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Por isso nós celebramos a ceia. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Fala comigo, passa o tempo, passa a história, mas a palavra de Deus permanece. A palavra permanece. O sentimento não estava a favor da palavra, porque o momento era duro, era difícil. E o inimigo nos acusa quando os nossos sentimentos lutam contra nós, porque passamos por momentos difíceis. E ele tenta nos roubar a fé, tentando nos roubar a palavra. Porque elas estavam ali e haviam recebido uma palavra. E aqui os anjos disseram: olha, preste atenção, lembre-se do que vocês já ouviram. Ele avisou: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Até então elas haviam visto entregue na mão de pecadores e crucificado. Mas ele já havia ressuscitado. Fala comigo, passa o tempo, passa a história, mas a palavra permanece. Às vezes o tempo está com o coração como o delas. Senhor, mas eu só via a crucificação desse sonho para mim. Senhor, mas eu só vi, Deus amado, o Senhor sabe o que eu vi, eu não quero nem ficar falando, para quê? Porque ainda está doendo. Senhor, mas tinha o restante da palavra. E ressuscitou ao terceiro dia. Algumas coisas na vida só fazem sentido se lembrarmos a palavra. Senão, elas vêm contra nós. E nós não temos como lutar contra elas. Algumas coisas na vida, alguns gigantes na vida, algumas guerras que enfrentamos,
elas realmente são maiores do que nós, nas nossas limitações, mas não são maiores do que o nosso Deus, que libera uma palavra para nós de vitória. Então o inimigo tenta nos roubar o instrumento de Deus, usando o instrumento dele, uma mentira, uma palavra mentirosa, dizendo: acabou, vocês vão lá para embalsamar um corpo, e se vocês estiverem ainda com o coração tão abatido que não vão até lá, vocês já vão ficar aqui com uma derrota que não é uma derrota, porque a vitória estava lá, e vocês não foram, mas elas foram. Embora o sentimento estava para embalsamar o corpo, embora o sentimento estava da dor que haviam sofrido, elas tinham uma palavra, e naquela palavra elas foram sustentadas. Embora não falassem, elas foram. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, passa o tempo, passa a história, mas a palavra permanece. E sabe por que nós estamos aqui hoje, muitos de nós? Porque recebemos uma palavra do nosso Deus e guardamos, e com os sentimentos às vezes até de embalsamar alguma coisa, viemos. E o Senhor disse, lembra? Aconteceu como Ele disse, e aconteceu como você não estava vendo, mas aconteceu. E a palavra diz no verso 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam, verso 11, como um delírio, e não acreditaram nelas. Às vezes a mente e o sentimento não acredita, e a gente pega aquela palavra de descrédito sentimental, de descrédito de pensamento velho, que é o velho homem, não é? E assume. Mas você e eu não somos mais velhos homens, somos novas criaturas, e quem nos conduz agora é a palavra de Deus, é a palavra que veio ao nosso espírito, é a palavra que levanta, é a palavra que diz para mim e para você: tudo pode passar, mas o que eu falar vai acontecer. E aqui então, elas saíram, e contaram, e se alegraram. Você precisa fazer isso na campanha de Daniel. Você precisa trazer pessoas. Você precisa contar que os milagres não pararam de acontecer, porque a palavra não morreu, ela permanece, mesmo quando os nossos sentimentos não acreditam, mesmo quando os nossos velhos pensamentos tentam tomar conta novamente, a palavra continua acontecendo. Bom, e aí? Verso 15, verso 13, naquele mesmo dia, aqui, verso 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. E algo que nós precisamos lembrar, irmãos, é que mesmo quando o que a palavra promete acontece, Satanás não desiste, e ele tenta matar os Lázaros da vida. A palavra diz assim: quando Lázaro ressuscitou, quando todos se alegravam com a ressurreição de Lázaro, os incrédulos que
queriam matar Lázaro. Queriam retirar das mãos de quem recebeu o milagre o reconhecimento do milagre recebido. Queriam descaracterizar o que Deus havia feito. E aqui o apóstolo Pedro chegou lá, olhou e já saiu agradecido. Porque quem faz o seu e o meu milagre, quem fez o seu e o meu milagre, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. De novo fala, foi Deus. É Deus. Sempre será Deus. Toda honra, toda glória a Deus. Como diz a palavra, na igreja. Aleluia. Então aqui, agora sim, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Como que eles pararam, irmãos? Entristecidos. Às vezes nós saltamos algumas coisas, né? Somos todos passíveis a sentimentos de tristeza. Então, o verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Tudo isso estava já descrito, escrito, eles sabiam a palavra. Fala comigo, passa o tempo. Passa a história, mas a palavra de Deus permanece. E aí então continuou aqui, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia, eu acho que ali o coração começou, né? Desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, irmãos, eu não acho que eles estavam da mesma forma agora, dizendo, terem tido uma visão, para eles ali, né, de anjos, a maneira como eles já receberam, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão e disseram que as mulheres, o que as mulheres disseram, mas não viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, fala comigo, olha a palavra. Fala, olha a palavra. Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, tem algo aqui. Ei,
Quem acha que eles já estavam percebendo dizer a verdade? Às vezes, em momentos da nossa vida, que só nós e Deus sabemos as nossas guerras, nós precisamos constranger Jesus. Porque Ele falou com eles para que eles declarassem aquilo que eles haviam visto, porque Ele sabia que o que eles haviam visto era exatamente o que Ele havia dito, porque a palavra se cumpre. E eles declararam, e à medida que nós declaramos aquilo que Jesus fala, nós constrangimos Jesus a falar mais, mesmo nas nossas guerras que só nós e Ele conhecemos. Algumas vitórias outros não verão o tamanho delas, mas elas existiram aqui, são nossas. E ali eles começaram a declarar, a falar: bispo, mas é um momento ruim. Eles falaram de coisas tristes, mas eles falaram daquilo que havia sido predito, porque o final da história não era triste, o final da história era de grande vitória. E Deus às vezes nos lembra promessas, palavras que Ele havia nos dito, para que nós possamos ter um novo final da história. O final da história é Ele, o princípio não é melhor que o fim, o fim é sempre melhor do que o princípio. E aí nós temos que constrangê-lo, porque Ele vai liberando, Ele vai liberando. E Ele falou, e Ele fez menção de ir, e eles o constrangeram. Fica, Jesus, fica essa pessoa que está aqui, talvez com medo. Às vezes nós temos medo de reconhecer que Jesus já está fazendo alguns milagres, com medo de ficarmos frustrados por não ser como nós gostaríamos que fosse. Pois se não for como gostaríamos, vai ser melhor. 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 E aqui então eles estavam assim, com medo. Mas eles sabiam também que se fosse, eles não estariam em paz. Porque o que estava ali era um poder que eles já tinham tido contato. E nós começamos a carreira cristã, aceitando o Senhor como nosso único Senhor e Salvador. O recebemos como Senhor. Somos lavados pelo sangue dEle. Através do batismo, participamos da ceia. Batismo não é possibilidade ou escolha, é ordenança de Deus. Saiba você, querido, querida, quero muito te agradar, mas se te agradar for contra a palavra, vou te desagradar muito. Vou insistir na palavra. Crianças, bebês, a palavra não diz que elas batizavam, não. Elas são consagradas, apresentadas. Quando uma criança tem um entendimento do que é pecado, está na igreja, está aprendendo, e ela decide batizar, aí ela desce as águas. Entende? Entende? Então, essa vida cristã que nós começamos, que o Senhor Deus está nos levando, que Ele está nos conduzindo, nós aprendemos a ter paz. A presença, paz. A ausência, angústia. Esse é o caminho que aprendemos a andar. Às vezes não entendemos nas nossas angústias, mas temos paz, porque temos a presença. E vencemos. Por isso, eles constrangeram. Você está tendo experiências com Deus, com o Espírito Santo. É impossível alguém vir a um culto
e não ter uma experiência com o Espírito Santo, porque ele se manifesta. A sua reação é com você, mas a manifestação é de Deus. É de Deus. Então aqui, eles estavam constrangendo, porque eles sabiam que tinha algo conhecido. E aí então, a palavra diz, olha só, verso 32, 31. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ele desapareceu. Ele foi. Mas como é que eles estavam com certeza de que era ele? O verso anterior diz, porque eles sentaram à mesa e partiram o pão. A ceia é o seu momento do partir do pão com Jesus. Não fique sem ser batizado. Você está perdendo a maior parte da sua vida. Porque a maior parte da nossa vida vem após o selo do batismo. E aqui eles reconheceram, viram naquela hora, porque o partir do pão é onde o Pai nos revela mais, é onde o Pai se mostra mais, é onde Ele vem e mostra quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele é o Pai que abraça, Ele é o Pai que tem paciência para contar, Ele é o Pai que entende, Ele é o Pai que te levanta, Ele é o Pai que te sustenta, Ele renova a aliança. Ninguém é proibido de ir em lugar nenhum, irmãos, mesmo porque ninguém proíbe ninguém. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos casa, nós temos família, e nós ensinamos a nossa família, onde renovamos a nossa aliança. Porque onde renovamos a nossa aliança, eu quero que você veja comigo 1 Coríntios agora, que é a palavra, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 26, o apóstolo Paulo está lembrando aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Somos transportadores de milagres, somos entregadores da palavra, né? A palavra diz mensageiros de boas novas, somos instrumentos de Deus, somos pessoas que destelham casas para levar pessoas paralíticas para serem curadas, somos pessoas que dão a cara para bater, para dizer, não, eu tenho nome, eu estou na igreja, e é lá que eu vou, é para lá que eu te chamo, eu não sou inconsequente, aceite a Jesus, vá para onde você quiser. Às vezes vai para o lugar do inferno, irmão, que é isso? E aqui a palavra então está dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, pois semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha, porque a morte do Senhor, porque a vida é o corpo e o corpo é a igreja. E a igreja só existe, como foi pregado aqui, enriquecidos na palavra, Jesus é o cabeça, mas o corpo está aqui. A palavra permanece no corpo. A aliança é renovada no corpo. A promessa se cumpre no corpo. Passa o tempo, passa a história, a igreja é perseguida, mas a palavra permanece sustentando a igreja. O corpo de Jesus continua liberando a palavra, a vida de Deus na palavra, a vida de Jesus na palavra se manifesta na igreja. Então, eu quero que você, vamos ficar em pé, que você
Guarde comigo agora. João capítulo 14, verso 20 e 21. Você pode falar comigo? Existem coisas que só têm sentido quando lembramos a palavra de Deus. São loucuras para os homens. Fala, mas a loucura para os homens não é loucura para Deus. Mas a loucura de Deus é melhor do que as dos homens. Amém? A palavra é para todos. Então, qual é a diferença, irmão? A diferença é para quem guarda. Lembra? Eles disseram, mas ele havia dito. Jesus falava para todo mundo que queria ouvir. Jesus falava na igreja, no templo todos os dias. Jesus compartilhava. E eu demorei a perceber, o apóstolo sempre falava. Quando alguém fala, essa palavra é para mim, né? Aí o outro fala, não é para mim. O apóstolo falava assim, a palavra é para quem crê. E aí eu vi aqui, irmãos, Jesus. Naquele dia, hoje, depois da ressurreição, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E o quê? E o quê? E o quê? Feche os seus olhos. Tem muito do Espírito Santo aqui. Essa é a casa dele. É o corpo dele. Nós não podemos ficar despercebidos. Eu sei que você não está. Eu tenho certeza. O que te traz aqui é essa presença constrangedora do Espírito Santo. Essa presença feliz do Espírito Santo. De vida. De vida. E ele diz aqui, eu também o amarei e me manifestarei a ele. A presença de Jesus faz arder o coração, acende a chama da palavra, o partir do pão, esse culto da ceia, é a renovação do compromisso, e Deus se manifesta onde tem compromisso com Ele, porque está guardando o compromisso, é um trato de palavra, de gente, que decide. Eu não sei como está, não é? Talvez nós fizemos isso no Betel. Eu não sei como está o seu compromisso com o corpo de Jesus, que é essa igreja, a sua igreja. Mas talvez alguma coisa aí você deixou os sentimentos ficarem acima da palavra de Jesus. Mas hoje tem uma manifestação aqui. E você pode falar com o Pai. Pai, eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo a minha aliança com a igreja Fonte da Vida. Eu tenho um compromisso. E esse compromisso, Pai, faz com que o Senhor possa se manifestar a mim. Quando eu peço, a tua palavra diz que o Senhor vai atender. Quando eu choro, a tua palavra diz que o Senhor vai colher a minha lágrima. Quando eu me alegro, a tua palavra diz que o Senhor me sustenta nas minhas alturas. Quando tem dificuldades, a tua palavra diz que o Senhor ilumina o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e eu vou desbaratar exércitos. Eu vou entrar, Senhor, eu tenho um compromisso, fala com Ele, eu tenho um compromisso com o corpo que é a fonte da vida, a minha igreja, porque o Senhor disse aqui, Deus, ó Deus, está aqui, e eu te peço, manifesta-te a mim essa semana, fala, manifesta, manifesta, manifesta. Os meus sentimentos não são maiores do que a tua palavra. Eu não sei as suas guerras, mas Deus está vendo agora. Fala com Ele.
Senhor, para todas essas guerras, eu tenho uma palavra que não cai por terra, que é viva e eficaz. E eu quero me lembrar de cada uma delas. E eu vou ver o cumprimento. Você crê? Amém?